E aí, pessoal, bem-vindos ao Opa News BR. Olha, em reality show, todo mundo quer ser amado, né? Mas e quando acontece justamente o contrário? Hoje a gente vai mergulhar a fundo num dos temas mais, digamos, cruéis de A Fazenda, a rejeição. Vamos descobrir quem foram os maiores recordistas de rejeição da história do programa e, claro, o que eles fizeram para sair com uma porcentagem tão, mas tão baixa. Se você curte esse tipo de análise, já sabe, né? Se inscreve aí no canal para não perder nada. Então fica aquela pergunta no ar, né? O que é que faz uma celebridade, alguém que já tem uma carreira, entrar no jogo e se tornar um rejeitado pelo público? Será que é uma jogada errada, falta de carisma? Ou, sei lá, uma mistura de tudo isso? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Mas ó, antes da gente ir para os nomes e para as porcentagens, a gente precisa entender uma coisinha que é fundamental. Como funciona a votação em A Fazenda. Porque é isso que vai mostrar o que a palavra rejeição significa de verdade dentro daquele jogo. E aqui tá o pulo do gato, pessoal. Em A Fazenda, o voto é para ficar. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma porcentagem baixinha não é só falta de gente torcendo, não. É um sinal claríssimo de que a maioria esmagadora das pessoas que votaram preferia qualquer outra pessoa no lugar daquele participante. É tipo a definição mais pura e cruel de rejeição que um reality pode ter. Beleza, agora que todo mundo entendeu a regra, vamos começar a nossa lista. A gente entra agora na zona de risco. São aqueles participantes que, olha, mal conseguiram chegar nos 10% de votos para ficar. É um sinal vermelho gigante de que a conexão com o público simplesmente não rolou. E o nosso primeiro caso vem lá da Fazenda 10. Lembra dela? Fernanda Lacerda, a mendigata. Ela entrou no programa até que bem, com uma certa fama, mas alguma coisa no meio do caminho desandou e desandou feio. Olha só o resultado dela, 9,53%. Dá uma pausa para pensar nisso. Mais de 90% do público que votou preferiu que o adversário dela ficasse. Isso já acende um alerta gigante de que a popularidade dela foi por água abaixo. Mas por quê? O que aconteceu? Bom, o motivo principal foi bem claro. Ela comprou uma briga feia com uma das grandes favoritas daquela edição, a Nádia Pessoa. A partir daí, a rejeição à Fernanda só subiu, principalmente depois que a Nádia foi expulsa. Uma expulsão que muita gente na época culpou o grupo da Fernanda. Fica aí a primeira grande lição do jogo, né? Bater de frente com a torcida mais forte quase nunca dá bom. Ok, agora o negócio começa a ficar sério de verdade. Porque, assim, sair com menos de 10% já é bem ruim. Mas e com menos de 5%? Aí o nome entra para a história do programa e não pelo lado bom. São números que mostram uma desaprovação gigantesca, quase unânime. Lá na Fazenda 14, a gente teve um caso que foi bem marcante, o do André Marinho. Pensa só, o cara conseguiu ir longe, chegou na reta finalíssima, pertinho do prêmio e, de repente, foi eliminado de um jeito, assim, fulminante. E a porcentagem dele? Tá aí, 3,49%. Caramba, é uma rejeição gigante para alguém que chegou tão perto. Isso só prova uma coisa, não adianta só ir passando de fase no jogo se você não conquistar o público de verdade. Tá, mas como isso se explica? Basicamente por duas coisas. Primeiro, muita gente achava ele uma planta. Sabe, aquele participante que não briga, não joga muito, não gera história, não rende entretenimento. E segundo, tem o contexto, né? Ele caiu numa roça contra os 3 finalistas da edição, Babi, Bia e Irã. Sem uma torcida própria, forte, engajada, ele foi simplesmente engolido pelos outros. E agora chegamos ao topo, ou melhor, ao fundo do poço. Vamos conhecer os recordistas absolutos, os campeões da rejeição em A Fazenda. Os números que a gente vai ver agora são tão baixos, mas tão baixos, que parecem até piada, ou erro de digitação. Considerando uma roça normal, de eliminação, o recorde é dele, Rodrigo Favanello, lá da Fazenda 11. Ele e a Sabrina Paiva, que era a namorada dele no jogo, foram pra roça e deram de cara com a fúria da torcida de outro casal que era muito popular. O resultado foi simplesmente devastador. Segura aí, 1,53%. 1,53%. Esse é, até hoje, o recorde de rejeição numa eliminação normal de A Fazenda. É um número que nem precisa de muito comentário, né? Mas acredite se quiser, tem um recorde ainda mais impressionante. É o caso do Luca Ribeiro, da Fazenda 8. O cara teve a proeza de chegar na finalíssima. Só que o resultado da votação para decidir o campeão foi, para dizer o mínimo, bem constrangedor. 0,53%.
0,52%. Vou repetir porque é difícil de acreditar. 0,52%. E essa foi a porcentagem dele na votação para ganhar o programa, para ser o campeão. Na prática, o público que votou na final simplesmente ignorou que ele existia. Esse é o recorde absoluto, o mais baixo de todos da história do programa. E olha só esse gráfico, ele bota tudo em perspectiva. A gente vê a diferença gritante. O número do André Marinho, que a gente já achou baixo, tá ali. Mas quando a gente compara com o do Rodrigo Favanello e principalmente com o do Luca Ribeiro, a queda é um abismo. É o desenho perfeito do que significa chegar no fundo do poço da popularidade. Ok, a gente já viu os números, que são chocantes. Mas agora vamos tentar entender. Existem padrões? O que a gente aprende com essas eliminações históricas? Qual é, afinal, a anatomia de um fracasso num reality? Resumindo bem, a gente pode ver uns 3 caminhos bem claros que levam para a rejeição. O primeiro é ser planta, né? O caso do André Marinho. Você até vai longe, mas na hora H não tem torcida para te segurar. O segundo é a briga com o favorito, que foi o caso clássico da Fernanda Lacerda. Você arruma treta com quem o povo ama e atrai o ódio da torcida. E o terceiro é a aliança errada, tipo a Yane de Simone, a Mulher Filé, que se juntou com uma galera meio polêmica e acabou pagando o pato junto. Às vezes, a impopularidade do outro gruda em você. E por falar nisso, essa frase da Andressa Urach, que também não foi muito bem na votação dela, saindo com só 10%, diz tudo. Ela mesma admite, tenho personalidade forte, sofro bastante na vida com isso. É o reconhecimento de que aquilo que gera entretenimento, a personalidade forte, também pode ser o motivo da sua queda. É uma faca de 2 gumes mesmo. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, que vai até além do jogo. Pensando em todos esses casos, o que é pior dentro de um reality? Ser odiado com força, como foi com a Fernanda Lacerda, ou ser totalmente ignorado, como aconteceu com o André Marinho e o Luca? É uma boa reflexão sobre como a fama funciona hoje em dia, né? E aí, o que acharam dessa análise? Parece que a rejeição em A Fazenda segue um roteiro bem claro, né? Se você curtiu mergulhar nesses números e histórias com a gente, não esquece de dar aquela força e se inscrever aqui no Opa News BR para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima!